Faz tempo que meu tema de pesquisa tem sido a história das estatísticas de educação. E algo que sempre se destaca como resultado dessas pesquisas é a articulação entre as estatísticas e uma certa ideia de crise da educação. Recentemente, meu foco tem estado principalmente na análise dos jornais. E é muito interessante observar como os números aparecem vinculados à educação nesses veículos de comunicação. Mas esse é o tema do próximo vídeo. Antes de falar dos jornais, eu quero mostrar para vocês como essa ideia de escândalo dos números é uma ideia muito antiga. Já em 1870, José Paulino Souza, que era ministro do Império, na defesa que ele fazia do projeto de lei para criar e estabelecer o censo populacional, ele dizia assim: a falta de dados positivos sobre objetos de interesse público não pode deixar de tolher muitas vezes o legislador na solução de graves questões. Um dos planos com que entrei para a administração, e aqui tenho verdadeiro aferro, é o estabelecimento do ensino primário obrigatório, ao menos no município da Corte, que na época era o Rio de Janeiro, de onde deve partir o exemplo para a realização dessa ideia. Ele diz então que ele tinha adiado já há muito tempo essa proposição, não só por falta do dinheiro, do preciso crédito, como porque não poderia levar a efeito uma distribuição regular do ensino sem conhecer qual a população em idade escolar que não recebe o ensino primário e como essa população se localiza nas divisões administrativas da capital do Império. Rui Barbosa, que escreveu um importante relatório sobre a instrução pública em 1882, ele também dava bastante atenção ao fato de que eram necessários números para tomar boas decisões sobre o que fazer em termos de educação. Ele dizia assim: não há progresso inteligente e firme em instrução pública sem uma boa estatística escolar, que incuta profundamente no espírito do povo o sentimento das suas necessidades e dos sacrifícios impreteríveis. No início do século XX, o problema continua. Em 1908, Bulhões Carvalho, que foi diretor da Diretoria-Geral de Estatística, que era o órgão responsável no país pela realização do censo populacional e da produção de estatísticas de vários assuntos, entre as quais estatísticas de educação, que depois foi substituído pelo IBGE, ele vai dizer o seguinte: dar sob forma de quadros estatísticos uma ideia viva, animada, facilmente sensível e inteligível do desenvolvimento da nossa nacionalidade durante um século não é fácil, bem o sabemos. Foi, porém, esse o único objeto que fizemos tudo para conseguir, não poupando esforços e usando dos meios ao nosso alcance. Se mais não fizemos, não foi com certeza por falta de boa vontade e dedicação da parte de todos os que colaboraram neste trabalho. Ou seja, até ali, até aquele momento, existem esforços para a organização das estatísticas, existem alguns números que são publicados, mas o que predomina é essa feição, essa reclamação que as pessoas envolvidas com o assunto reitera, de que faltam boas estatísticas, demora para sair publicado aquilo que é coletado. Isso é o que é o tom geral da questão até os anos 30. A partir da década de 30, para as estatísticas em geral, vou enfatizar aqui a questão das estatísticas de educação, se inaugura um período em que a produção dos números é bem mais rigorosa, segue procedimentos que na época, aqueles procedimentos que na época eram considerados os mais adequados, e o Brasil começa a ter a publicação sistemática, regular, porque a questão é que publicar estatísticas de vez em quando não serve para muita coisa, então precisava uma regularidade nessa publicação. Isso acontece nos anos 30 porque tem um conjunto de ações importantes na estruturação do aparato estatístico, dessa organização, do funcionamento desse sistema, que começa com a assinatura, em 1931, de um convênio que foi chamado Convênio Interadministrativo das Estatísticas Educacionais e Conexas,
um convênio firmado entre o governo federal e os entes federativos, porque uma das dificuldades de organizar a estatística no Brasil é que o Brasil é um país federativo, então os estados e os municípios, eles têm uma relação com o governo federal que não é de obedecer diretamente todas as determinações, eles têm autonomia, os estados e os municípios. Então, uma das dificuldades de produzir estatísticas nacionais era obter as informações. Esse convênio é um convênio muito importante e ele é sobre estatísticas de educação, mas na verdade ele é bastante importante para as estatísticas em geral, porque ele vai dar um modelo de constituição do IBGE que vai ser formado, que vai ser criado depois. Em 1930 foi criado o Ministério da Educação. E no âmbito do Ministério da Educação, desde o início já tinha uma diretoria, um setor responsável por fazer estatísticas. Em 1937 é criado o INEP, e desde o começo assume essa função como uma função central nas suas atividades. E em 1939, aquele primeiro setor lá de estatísticas do Ministério da Educação se transforma no Serviço de Estatística de Educação e Saúde, porque na época era Ministério da Educação e Saúde, e isso dá condição de organizar bastante bem, com bastante regularidade, as estatísticas de educação. Entre 1936 e 1938 é criado o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja, nos anos 30 a gente tem a configuração de um conjunto de ações que explicam que após esse período o Brasil passa a ter estatísticas mais regulares, mais confiáveis. No entanto, nas décadas de 30 e 40, é bem interessante observar que o que predomina no debate, nos relatórios, na fala das pessoas que estão envolvidas com a produção das estatísticas, é a necessidade de convencer a população, convencer os gestores públicos, inclusive, de que as estatísticas são confiáveis, de que elas são importantes, de que é necessário produzir estatísticas. Inclusive, porque a gente não pode esquecer que produzir estatísticas custa dinheiro, é algo muito caro. Para dar um exemplo disso, vou citar a fala do Lourenço Filho, que foi um educador extremamente importante na história da educação brasileira e teve à frente do INEP, se dedicou muito a defender a importância das estatísticas como uma ferramenta da gestão pública. Ele diz assim, até há pouco tempo, em 1940, até há pouco tempo, os planos e as práticas de educação por todo o mundo viviam entregues ao domínio do arbítrio, da rotina ou da intuição. Foi, sem dúvida alguma, com a adoção de processos estatísticos para a definição dos problemas de massa e para a análise dos problemas de técnica que a educação pôde inaugurar uma nova fase, inscrevendo-se entre aquelas atividades humanas a que podem caber, no melhor sentido, a designação de técnicas. Técnicas porque capazes de admitirem a noção de medida como fenômenos e a noção de pesquisa objetiva e científica, e, na medida de suas conclusões, a capacidade de provisão dos resultados. A ideia que é forte aqui, atrelada às estatísticas, é de que elas seriam recursos de objetividade garantidores da neutralidade das decisões políticas. Então, a posição do Lourenço Filho, como a de muitos dos seus contemporâneos, é de que a estatística é como se a questão das decisões políticas não devessem ser políticas definidas pelo debate público, levando em conta as diferentes posições e uma discussão sobre o que está em jogo, e sim que pudesse ser uma decisão meramente técnica, ou seja, onde vão ser abertas as escolas, quais níveis de educação vão receber dinheiro ou não vão receber dinheiro, ou vão receber mais ou menos dinheiro, que essas decisões elas pudessem ser tomadas, na visão do Lourenço Filho, por exemplo, com recurso a uma ferramenta técnica, objetiva, neutra. Nos textos que eu tenho escrito ao longo dessas já 2 décadas, eu tenho enfatizado o porquê que enfatizado o fato de que as estatísticas não são neutras e objetivas. No entanto, eu não vou entrar nessa discussão aqui, posso depois, se vocês quiserem, fazer um outro vídeo só a respeito disso. O que eu quero mostrar no vídeo de hoje
é que a primeira forma de escândalo das estatísticas é, afinal, a ausência de estatísticas. Isso, inclusive, porque naquele momento eles vão dizer que a ausência de estatísticas era uma evidência do descaso dos gestores públicos com o tema da educação. O próprio Lourenço Filho fala nesses termos, ele diz assim: nem mesmo estatística elementar, simples contagem de escolas e alunos em dados fidedignos a possuíamos, até, claro, ali os anos 30, quando esse conjunto de órgãos, de iniciativas foi se organizando. E aí ele diz, conta lá que o diretor, a pessoa que estava à frente da Diretoria Geral de Estatística no início do século, quando a Diretoria Geral de Estatística conseguia, depois de muita dificuldade, fazer algumas tabelas com poucas lacunas, com poucos defeitos, essas tabelas só eram publicadas depois de muito tempo, depois de 9 anos. E ele completa dizendo que o problema nacional por excelência, que seria a educação, na opinião dele, parecia não importar aos poderes nacionais. Ou seja, uma das provas de omissão dos poderes públicos com relação ao tema da educação era, nesse debate, a própria ausência de estatísticas educacionais. E eles vão argumentar que a falta de dados, que então eram considerados racionais, objetivos, neutros, a falta de estatísticas era uma das coisas que teria impedido a existência, a implementação de boas políticas educacionais, e que em lugar de boas políticas educacionais centralizadas, enfim, racionalizadas, coerentes, o que tinha prevalecido era uma dispersão de ações inadequadas, pouco efetivas. E aí é interessante, o que me interessa aqui é sublinhar que, então, as estatísticas que há nesse debate do final do XIX, início do século XX, há nesse debate uma maneira dupla e ambígua de fazer os números, na proposição desses autores, falarem sobre o escândalo da educação nacional. Então, por um lado, o escândalo é expresso nos números, porque os números mostravam que a educação ia muito mal, era insuficiente a quantidade de escolas, mesmo as poucas estatísticas que a gente dispunha naquele momento, permitiam ver que eram poucas as escolas em relação ao número das crianças em idade escolar. Então, um aspecto ressaltado já naquele momento era o escândalo expresso nos números. Mas um outro aspecto, que é o que eu quis aqui apontar, é o escândalo da própria falta de números em educação.